Boa tarde, boa tarde. Live surpresa anunciada rapidamente nos stories. Deu a vontade de compartilhar sobre esse conteúdo. Eu fiz o card e eu falei assim, rapaz, eu acho que eu vou fazer um vídeo resumindo essas 5 características aí de bagagens que nós não precisamos carregar, que você não precisa carregar. Eu falei assim, eu vou fazer uma live. Não avisei, não programei. E aí, falei aqui, coloquei os tópicos aqui para destrinchar. E vamos lá. Nós estamos aí no mês de março, né? Esse mês que ainda é o mês que representa o mês das mulheres. Então, tem muita programação bacana que eu ainda estou fazendo, né? Tanto online como presencialmente, né? E se você que é aqui de Salvador tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, em me levar para a sua instituição, para algum lugar, me chama, manda mensagem para a gente transbordar na vida de outras mulheres esses conteúdos, essas coisas que vai fazer com que a identidade dessa mulher seja revelada, né, para ela mesma acima de tudo, e que ela possa viver a melhor fase da vida dela até então, descobrindo quem ela é, né? Não tem como a gente acessar a plenitude se a gente não sabe quem nós somos, se a gente ainda não conhece quem nós somos de verdade. Então, identidade tem tudo a ver com isso, tá bom? Vamos junto. Eu tava programado para entrar um pouco antes, né? Mas aí, logo antes de entrar aqui, eu recebi uma ligação e recebi uma mensagem depois da ligação. E, nossa, eu tô muito feliz. Então, eu só posso pegar aqui esse exemplo baseado nisso que aconteceu e lhe dizer: quando você se dispõe a viver algo novo, você pode não ter recursos, você pode não saber o como. E não convém a você saber o como, você não precisa se preocupar com o como. Mas quando você se levanta, quando você se dispõe, quando você diz, eu vou investir mais em mim, eu vou investir mais na minha vida, eu vou investir mais na minha saúde, pode ter certeza, quando esse posicionamento existe de verdade dentro de você, pode ter certeza, o universo, Deus, a forma como você quiser se chamar, até se você não acredita em Deus, você vai ter que concordar que existe uma inteligência no mundo que criou tudo isso aqui. O ser humano não é capaz. Então, seja lá qual for a sua crença, eu respeito a sua crença. Mas quando você se dispõe a viver algo novo, ainda que você não saiba qual vai ser o passo, mas você decide se levantar, você decide investir em você. Quando você decide depositar e investir em você, pode ter certeza, o universo, Deus, ele contribui, ele abre portas para que você acesse lugares, para que você acesse pessoas que irão te proporcionar essa transformação. Mas isso depende de um posicionamento interno. Isso depende de uma decisão sua. Isso depende de você sair do lugar de prostração, de você sair do lugar de vítima. Eu ouvi uma frase ontem que eu costumava ouvir de uma outra forma, mas ontem foi voltada exatamente para a fala feminina, né? Eu costumava ouvir o quê? Que crianças fazem o que querem, mas adultos fazem aquilo que precisa ser feito. E trazendo para uma roupagem feminina, a frase que eu ouvi ontem é: meninas fazem o que querem. Ah, eu não tô afim de fazer isso, eu não tô afim de fazer aquilo, não faz. Mas mulheres decididas, mulheres que querem viver a sua melhor versão, mulheres que querem sair da culpa, mulheres que querem sair da necessidade de aprovação dos outros, não, elas não fazem o que querem, elas fazem o que precisa ser feito. Então, ainda que você não tenha como, ainda que você não saiba quem se conectar, mas o fato de você se posicionar e você decidir, não, eu quero viver algo novo, eu quero viver mudança de vida, e você não saiba o como, pode ter certeza, quando você decide, né? Eu não tenho como investir nisso, eu não sei como, mas eu quero. Pode ter certeza, o universo vai conspirar para que você alcance recursos, para que você alcance pessoas que irão te proporcionar essa mudança. Mas você precisa querer, sabe? Quando você se depara com algo de valor, algo que você sabe que aquilo vai agregar um valor para você, você não pensa duas vezes. Você vai lá e investe naquilo. E por que não nas suas emoções? E por que não na sua autoestima? Por que é diferente? Isso fala sobre o desvalor que você tem com você mesma, né?
O amor próprio que você ainda não acessou, a ponto de você enxergar que é valioso a sua saúde, que é valioso estar em paz com as suas emoções, que é valioso acessar a sua melhor versão. Então, ainda que você não saiba como, você não tem que dizer, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como fazer essa mentoria, eu não tenho como investir em terapia. Você tem que perguntar para o seu cérebro. Porque quando você fala, quando você já dá o não, você já está bloqueando o seu cérebro. Seu cérebro já está ali, ela está dizendo que não tem como, então nem vou me movimentar. Nem vou pensar sobre isso, ela já está dando não. Mas quando você pergunta para o seu cérebro, o que eu posso fazer para conseguir isso? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que falar? Com quem eu tenho que me conectar para alcançar isso que eu quero? Eu quero isso. Eu não sei como, mas eu vou acessar isso. Sabe? Então é diferente. Ó como o seu cérebro já muda. Agora ele vai começar a pensar em situações, em possibilidades que você pode fazer para alcançar o recurso, para alcançar aquela pessoa, para alcançar situações, circunstâncias, e sendo que o tempo todo o universo está favorecendo você a alcançar aquilo que você deseja. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. Nós estamos aqui no mundo, não é só para pagar boleto. Se você acha que você existe só para pagar boleto, eu sinto lhe dizer, não. Você veio aqui para anunciar algo que está dentro de você, para destravar algo que você carrega, mas você só vai conseguir viver essa plenitude quando você descobre quem você é. Quando você arranca todas as cascas que te travam, que te paralisam. E eu vim aqui, através dessa live, dizer, é possível. Você pode não saber como hoje, não precisa saber o como. Você só precisa decidir, sair desse lugar de estagnação, sair desse lugar de lamúria, buscar ajuda, buscar pessoas certas para te ajudar nesse percurso de autoconhecimento, nesse percurso de se levantar, de se reerguer e viver coisas que você nunca viveu. Então, resumindo, voltando aqui, vamos falar aqui sobre bagagens que você não precisa carregar. Eu coloquei o card, depois dessa live, eu vou salvar essa live se eu conseguir. Eu não tô conseguindo fazer vídeos, colocar vídeos já gravados aqui no Insta, tá acontecendo alguma coisa, e aí só fica vídeos acima de 1 minuto quando eu entro ao vivo. Então vai ter que ter erros aí de gravação, não vai dar pra editar, porque ao vivo é ao vivo, né? Então, eu sempre quando eu precisar fazer vídeo, enquanto o meu Instagram não voltar ao normal, eu vou ter que fazer vídeos aqui, acima de 1 minuto, eu vou ter que entrar ao vivo pra falar. Então vamos lá, eu separei aqui os 5 tópicos que eu coloquei no card, que são de bagagens que você não precisa carregar. Entenda uma coisa, vamos lá para a questão da bagagem, né? Todas as vezes que a gente vai viajar, a gente precisa colocar na mala aquilo que a gente vai precisar usar, né? No meio da viagem, no decorrer da viagem. E o que a gente faz? A gente não consegue carregar o guarda-roupa inteiro dentro de uma mala. Então a gente separa só aquilo que é necessário, né? Só aquilo que realmente é indispensável para nossa viagem. E a gente coloca lá as nossas roupas, a gente coloca as peças íntimas, a gente coloca objetos pessoais, produtos de higiene, não é assim? Sapatos, calçados, tudo isso, porque é o indispensável, é o que vai nos auxiliar ali no decorrer da viagem, né? As demais coisas, e até assim a gente tem que selecionar qual o sapato que eu vou levar. Vou levar esse, a gente não dá para caber tudo, não dá para levar tudo, não dá para levar a casa na viagem. Então a gente seleciona só o necessário. E dentro do necessário, a gente ainda tem que filtrar um pouco mais. Por quê? Porque senão a bagagem vai ficar muito pesada. E eu não sei você, mas eu sou do tipo de mulher que quero levar a casa, né? E eu levo tanta coisa e todas as vezes que eu retorno, eu sempre volto com coisas que eu não cheguei nem a usar, né? Que eu sou aquela do tipo que eu prefiro o excesso do que a falta. Então eu fico assim, meu Deus, se precisar usar essa, se precisar usar essa, se fizer calor, se fizer frio, eu sou desse jeito. E aí, quando eu retorno, na maioria das vezes, sempre, eu volto e eu olho, quando eu vou desarrumar, né, a bagagem, eu falo assim, nossa, eu nem precisava, nem usei isso aqui, nem precisava, né? Mas eu sou do tipo precavida. Mas assim, nesse sentido, por que a gente tem que organizar, resumir o que é que a gente vai fazer? Para não ficar sobrecarregado.
Por quê? Porque quanto mais bagagem, quanto mais coisas a gente coloca, mais pesada a mala fica. Mais pesada a bagagem fica. E tudo aquilo que é pesado se torna difícil de carregar. Tudo aquilo que é pesado faz com que a gente demore mais de andar. Quando a bagagem é pesada, a gente tem dificuldade de se locomover. E aqui eu já estou começando com o primeiro tópico, né? A primeira bagagem que a gente tem que se desconectar é o quê? O que é que está pesando na sua bagagem que você vai precisar se livrar? A negatividade. As crenças negativas. A forma como você pensa ao seu respeito, a forma como você pensa da vida, a forma como você pensa do mundo de forma negativa. Tudo que você pensa se materializa. Tudo que você pensa define o seu sentimento, define também o seu comportamento e isso vai te dar um resultado, né? Tudo começa pelo seu pensamento. Então, se alguma área da sua vida não está boa, é só você pensar, é só você parar e você filtrar. O que é que eu tenho pensado acerca dessa área da minha vida? O que é que eu tenho pensado acerca disso? Né? Vamos colocar aqui um exemplo, a questão do seu amor próprio, da sua autoestima. Como é que está a sua autoestima? Se a sua autoestima não está boa, é exatamente a forma como você tem pensado sobre você que vai me dizer, que vai dizer pra mim por que sua autoestima não tá boa. Se eu for perguntar quais são os pensamentos que você produz ao seu respeito, logo quando você acorda, que você se olha no espelho, o que é que você pensa ao seu respeito? Pronto, já matei a charada. Daí eu já vou conseguir filtrar por que sua autoestima não tá boa. Por causa da negatividade, por causa da crença que você tem sobre alguma coisa. Tudo que você acredita se torna verdade. Tudo que você acredita é a sua realidade. Pode não ser a realidade para os outros, mas aquilo que você acredita se torna a sua verdade. Tudo que você declara se materializa. E aí eu volto para o exemplo. Quando você fala eu não tenho, você está produzindo mais disso, então você nunca vai ter. Quando você fala eu não posso, você nunca vai poder. Porque você já está declarando isso. Essa é a sua verdade. E quanto mais você reforça sobre isso, eu não sou boa o suficiente, eu sou desorganizada, eu não sou merecedora, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar. Você está criando essa realidade. Você está criando essa crença. Independente do que você acredita ou não, você tem o livre-arbítrio para escolher o que é que você vai acreditar. E o universo, ele vai trazer situações para você que confirme aquilo que você acredita. O universo, Deus, como você queira chamar, ele não vai intervir no seu poder de escolher, ele não vai. Ele vai te dar, você tem o livre-arbítrio. Aquilo que você acredita, o universo simplesmente vai dizer sim, seja conforme você está falando. Ele não vai intervir, ele não vai mandar você pensar diferente. Ele só vai confirmar aquilo que você está pensando. Ele só vai trazer para você mais daquilo que você fala, mais daquilo que você declara. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. E aqui a gente já está entrando na questão da física quântica, que comprova isso, né? Então, vibrações da mesma frequência vai atrair mais disso. Se você está na vibração do medo, do não merecimento, você vai atrair mais disso. Entende? Então o universo, ele não questiona o que você tem escolhido pensar, o que você tem escolhido acreditar. Ele vai trazer para você aquilo que está na mesma frequência. Ele vai trazer para você aquilo que você está pensando e sentindo. Vou dar um exemplo aqui para você da rádio. Não sei se no seu tempo você alcançou o tempo da rádio, em que a gente tinha que sintonizar, né? Que tinha AM e FM. Então, todas as vezes, cada rádio tinha uma programação, né? Tinha a rádio que tocava músicas de forró, tinha a rádio que tocava músicas, né, românticas, tinha a rádio que tocava músicas rádio evangélica, até hoje é assim, só que hoje não tem mais aquele tipo de rádio. Então, vamos pensar desse jeito? O nosso pensamento, aquilo que a gente sente, é como se a gente estivesse sintonizando com aquela rádio. Então, se eu acho que eu não mereço, se eu acho que eu não vou conseguir, se eu acho que eu não vou alcançar, eu estou sintonizando com a rádio não merecimento. Então, eu estou conectada com aquela rádio. Quando a gente sintoniza com aquela rádio, o que a gente está dizendo para o universo? Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como.
Então, sintonizando naquela rádio, você vai ficar conectado com tudo aquilo. Quando você quer ouvir música gospel, você vai sintonizar na rádio gospel, não é assim? E na forma como você sintoniza, você entra em contato exatamente com aquela frequência. Da mesma forma são os seus pensamentos. Quando você sintoniza com o pensamento errado, você vai atrair exatamente aquilo que você está sintonizando. Então, quando você está com muito medo e você vive no medo, você está sintonizado na rádio do medo, na frequência do medo. Então, você vai atrair situações e pessoas que repitam, que reforcem, volto a dizer, a função do nosso subconsciente, a função do universo é comprovar que aquilo que eu acredito está certo. Então, o universo vai dizer sim. Ele não vai questionar a sua crença. Se você acredita que o mundo é perigoso, se você acredita que você nunca vai alcançar, se você acredita que você não merece uma porta de emprego boa, que você não merece ter uma vida profissional abundante, se você acha que você não merece ter um relacionamento, se você acha que todos os homens são iguais, é exatamente essa frequência que você irá acessar. E o universo só vai dizer sim, seja conforme a sua crença. Então, a primeira bagagem que você precisa se desprender é a bagagem da negatividade e de crenças negativas. Então você faz uma checagem. Qual é a área da sua vida que não tá bem, não tá da forma como você gostaria? E você começa a se questionar quais são os pensamentos que eu tenho nutrido acerca dessa área. E você vai descobrir o que é que você precisa limpar, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, a segunda bagagem que você não precisa carregar para não tornar a sua caminhada na terra pesada. Os erros dos outros. Você vai precisar se desconectar, você vai precisar abrir mão de carregar os erros dos outros como se fossem seus. Isso te torna mais pesado. Isso te torna mais difícil. Isso torna a caminhada mais difícil. Então você precisa se desconectar. Sabe por quê? Porque você é responsável por aquilo que você faz e por aquilo que você pensa. Aquilo que os outros falam, aquilo que os outros pensam, ainda que seja sobre você, não fala de você. Fala sobre aquela pessoa. É responsabilidade dela. O que ela faz ou o que ela fala, fala sobre ela. Tem uma frase que diz: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque, na verdade, Pedro está falando de Paulo, mas ele está falando de acordo com a ótica dele. Ele não conhece Paulo. Talvez ele só está falando de Paulo porque ele se frustrou, porque Paulo não atendeu a alguma expectativa dele. Entende? Então, Pedro falando de Paulo está revelando mais quem é Pedro. Por que Pedro está falando de Paulo desse jeito? Entende? Então, você não é responsável pelas decisões dos outros. Você não é responsável por aquilo que os outros falam ou por aquilo que os outros fazem. Então, se desconecte dessa responsabilidade, porque isso pesa. Querer carregar os outros nas suas costas também pesa. Quando você quer viver a sua vida e a vida dos outros, você acaba não vivendo vida nenhuma. Não é responsabilidade sua. Você está aqui para ser responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. E você precisa deixar com que as pessoas carreguem as suas próprias vidas. Carreguem os seus próprios pesos. Carreguem os seus próprios aprendizados. Porque isso é que nos torna mais fortes. Os desafios que nós superamos. Às vezes tem pessoas que querem carregar os seus pais, querem carregar os seus irmãos, querem viver a vida dos outros. E acaba negligenciando a sua própria vida. E isso é pesado. E isso custa caro. Não viver a própria vida custa muito caro. Você não é responsável pela vida dos outros. Você é responsável pela sua vida. Tá bom? Terceiro tópico, a expectativa. A expectativa dos outros. A sua própria expectativa. Às vezes você tem um limiar de expectativa muito alto acerca de você. E você se cobra demais. E você se exige demais. E você não valoriza os seus pequenos progressos. E você não valoriza o seu crescimento. Isso é pesado. Isso é uma bagagem que você também precisa abrir mão. Por quê? Porque esse nível de expectativa, tanto dos outros como em excesso sobre você mesma, fala sobre
excesso de perfeccionismo. Fala também sobre necessidade de aprovação. Quando você fica com a expectativa muito grande acerca de você mesmo, isso fala de uma necessidade de aprovação e fala sobre um nível de perfeccionismo que você não vai alcançar. E quantas coisas você já engavetou, você já deixou de fazer exatamente porque você fica achando que você precisa estar boa o suficiente, que você precisa ser perfeito o suficiente para fazer. Não, tá errado. Comece. Só faz, dá o primeiro passo. E no caminho, é no trajeto que você vai se ajustando. É no trajeto que as coisas vão se alinhando. Mas você nunca vai saber onde alinhar, você nunca vai saber aonde reformular quando você não começa. Quando você fica esperando ser boa o suficiente. Isso tem a ver também com a necessidade de ter sido aprovada lá na infância. Talvez você foi tão cobrada lá na sua infância e você fica buscando até hoje, mesmo sendo adulta, esse padrão de perfeccionismo. Esse padrão para ser aceita, sabe? E isso te impede, isso te trava. Isso pesa a sua bagagem. Isso te impede de avançar. Tem coisas que você quer fazer, tem coisas que você gostaria de fazer, mas você não consegue fazer exatamente porque você acha que você não é boa o suficiente. Você aprendeu que tudo que você faz não é bom o suficiente e você introjetou isso como uma verdade. Isso também revela muitas vezes dificuldade de dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Por medo de desagradar? Pois é. Isso revela sobre essa expectativa, esse medo de não agradar, esse medo de não caber, essa necessidade de me calar ou aceitar para caber na roda, para caber em lugares, porque eu preciso ser aceita. Porque talvez lá na sua infância você não se sentiu aceita. Pela forma como você era, pela forma como você falava, você foi muito reprimida, você foi muito cobrada. E hoje, você, embora você já seja adulta, você continua carregando essa criança que acredita que ela precisa fazer de tudo, ou que ela precisa entregar muito, ou que ela precisa se colocar para trás e atender os outros para ser aceita, para ser amada, para ser querida, para ser aprovada. E eu vim aqui te dizer hoje, solta essa bagagem. Que essa bagagem está pesada no seu barco. Essa bagagem está pesada na sua mala. E ela vai te impedir de caminhar, tá? A quarta bagagem sobre o seu passado. Traga do seu passado apenas aquilo que vai te trazer esperança. Traga do seu passado apenas aquilo que serve como referência para você fazer diferente, para você ser mais assertiva. Aqui o problema não é o passado. O nosso passado, a nossa sabedoria do presente só existe por quê? Porque a gente tem experiências do passado. Hoje você sabe o que fazer diferente, hoje você sabe como agir diferente, porque um dia você fez algo lá no passado e você viu que não deu certo, você viu que não foi uma boa estratégia, não foi uma boa decisão, e hoje você tem maturidade para fazer diferente. Então você não precisa ficar carregando coisas que não deram certo no passado para o seu presente. Passado é uma biblioteca. Passado é lugar de referência, onde você só precisa visitar, só ir lá para visitar e buscar o que foi que você fez, o que foi que aconteceu como aprendizado. Como tanto aquilo que deu certo como aquilo que não deu certo. O que aquela situação me ensinou? O que eu tiro daquela situação? O que eu aprendi com aquela situação? Esse é o poder do passado. Mas quando você não usa de forma assertiva o passado, você fica presa lá. Você fica amarrada lá. Pode passar anos. E essa questão de resolver não tem a ver com o tempo, tem a ver com o posicionamento da sua mente. Quando você decide sair daquele lugar, o passado não pode ser mudado, mas você pode escolher o que é que você vai fazer agora. Você pode escolher, não importa se o que você fez, se o que você falou foi há 1 minuto atrás, antes de você entrar aqui nessa live e tá me ouvindo agora. O que eu quero te dizer, não importa o que aconteceu há 1 minuto atrás. Você pode aprender com o que aconteceu.
e você pode tomar novas decisões. O que você fez, o que você falou, o que você decidiu foi naquele momento com os recursos emocionais que você tinha naquele momento, com a maturidade que você tinha naquele momento. Naquele momento você não sabia como fazer diferente. E deixa eu te dizer, a forma como você fez foi a melhor forma que você poderia ter feito. Mas hoje, com um nível de maturidade maior, com a capacidade de fazer diferente, hoje você pode fazer diferente. Então você não precisa ficar remoendo o passado, mas você pode usar o seu passado como ponto de partida, como lugar de sabedoria para fazer coisas novas. Então solta a bagagem do seu passado. Seu passado é apenas biblioteca, que você vai lá buscar exatamente aquilo que pode contribuir para você viver algo novo no seu presente e projetar para o seu futuro. E a quinta e última bagagem que você não precisa carregar, a borboleta, é a culpa. É a culpa, que está diretamente relacionada aí também com o passado, né? A culpa vem de alguma coisa que você deveria ter feito e não fez, que você fez e não deveria ter feito. Então, a culpa, quando você fica nesse sentimento de culpa, né? E aí eu volto pro exemplo da rádio, quando você sintoniza com a culpa, você se afunda, você se oprime, você se paralisa, você não consegue sair daquele lugar, você drena a sua energia, você drena os seus pensamentos, você fica no lugar de autocomiseração. Por quê? Porque a culpa, ela pede por punição. Vamos lá pensar num exemplo. Alguém cometeu um crime. O que aquela pessoa é? Culpada. E se aquela pessoa é culpada, ela vai pagar por uma pena. Ela vai pagar uma pena. Então, quando você fica no estado de culpa, automaticamente você está pedindo e você está declarando para o universo, você está emitindo para o universo: eu mereço ser punida. E aí sabe o que é que acontece? Todas as vezes que vem alguma oportunidade para você boa, você cria uma situação, você cria um jeito de rejeitar aquela oportunidade. Você cria uma circunstância para perder aquela oportunidade. Por quê? Porque dentro de você está introjetada uma ideia: eu não mereço. Eu não mereço o melhor. Eu sou culpada. Eu fiz algo de muito errado, eu fiz algo de muito ruim. Então, ainda que venham circunstâncias boas, se você carrega a culpa, se você nutre culpa, se você está sintonizada na culpa, você sempre vai perder essas circunstâncias. E além de perder boas oportunidades, o que é que você também faz? Uma pessoa com culpa faz? Ela atrai circunstâncias que façam com que ela se afunde ainda mais. Então, ela está emitindo para o universo: eu mereço ser culpada. Então, ela atrai circunstâncias que façam com que ela seja punida, né? E as circunstâncias onde as pessoas vão maltratá-la, vão traí-la, vão abandoná-la, vão rejeitá-la, vão falar mal dela, ela vai perder as coisas, ela vai perder oportunidades. Por quê? Porque ela está na culpa. Então percebe como isso é pesado, como isso te afunda, como isso, por mais que você lute, por mais que você ande, por mais que você caminhe, você não consegue. A sensação é que você continua paralisada no mesmo lugar. A sensação é que você está aprisionada. Por quê? Porque você se aprisionou na culpa. Então a culpa é uma bagagem que você precisa se livrar para você conseguir acessar a sua vida com muito mais leveza. Liberte-se da culpa. Você não precisa carregar. Você não precisa viver na culpa. Não importa o que você fez. Ai, Jussara, mas o que eu fiz foi muito errado. Tá, você aprendeu? Se você está vivo, existe uma oportunidade nova para você. Então você não precisa carregar essa culpa. Mas o que é que você pode fazer para se livrar dela e ainda ajudar até outras pessoas com aquilo que você decide fazer hoje? Não importa o que te aconteceu. Não importa o que você fez. Não importa. O que importa é o que você vai fazer agora, com o que te aconteceu, com o que você aprendeu, com o que te fizeram. Esse é o seu poder. Seu poder não está no passado. Seu poder está no agora. Seu poder está nesse exato momento, na sua decisão, no que você vai fazer, no que você vai decidir fazer, tá? Então, eu espero que esses 5 tópicos tenham falado com você. E se você se identificou com alguma coisa aqui, e você reconhece
que você precisa de alguém, volto a dizer, você não consegue fazer isso sozinha. Sozinho você não dá conta, você precisa se conectar com pessoas. E quando você decide, eu preciso de ajuda, eu preciso de recursos, eu preciso de alguém para me tirar desse lugar, o universo vai contribuir para que você alcance isso. Ainda que você não tenha recursos, mas a forma como você pergunta, como eu posso fazer para me conectar? Como eu posso fazer para conseguir fazer isso? Para buscar ajuda, para buscar acompanhamento, para buscar, cuidar dessa área da minha vida. Você só precisa decidir. Então, se você percebeu que você precisa de ajuda e você tem interesse em ser acompanhada, em ser mentoreada, em ser atendida por mim, manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim, a gente vai conversar, né? Agende a sua sessão, agende seu atendimento. Volto a dizer, você é a pessoa mais importante da sua vida. Invista em você. Se as suas emoções não vão boas, se as suas emoções não estão alinhadas, você não vai bem em nenhuma área da sua vida. Não vai, porque é um efeito dominó. As suas emoções repercutem em todas as áreas da sua vida. Quando você carrega bagagens desnecessárias, quando você carrega bagagens que você não dá conta, isso torna a sua caminhada mais pesada. Isso te dá uma paralisia. Você não consegue. E você sozinha, você com certeza já tentou. E você viu que não consegue. A sensação é de você estar rodando em círculos. Mas hoje eu estou aqui através dessa live falando desses tópicos exatamente para lhe dizer: você tem como se desconectar dessas bagagens. Mas você precisa se conectar com as pessoas certas que irão te ajudar a fazer isso, tá? E agora, se você puder aí agora, ou em outro momento eu vou salvar essa live, eu vou fazer agora uma meditação bem rapidinha sobre checagem de bagagens, pra gente experienciar esse momento de se livrar de algumas bagagens, né? Talvez você já se conectou aí e eu quero que você entre em contato exatamente com a bagagem que hoje você precisa se livrar, tá bom? No momento dessa meditação, vamos juntas. E se você puder, no lugar que você está agora, fechar os seus olhos, se conectar nesse momento. Se você tiver com fone, vai ser muito melhor, porque você vai centralizar aqui. E nós vamos agora fazer essa checagem de bagagem. Feche os seus olhos. Puxe uma respiração bem profunda. E solta o ar pela boca. Mais uma vez, sente-se em um lugar confortável, sente-se bem confortável, destrave os seus braços, destrava suas pernas, fique com a sua coluna bem alinhada, respire profundamente como se estivesse puxando, cheirando uma flor, respira pelo nariz e solta pela boca como se estivesse soprando uma vela. Isso. Relaxa seus ombros, relaxa seus braços. E eu quero que você imagine agora que você está dentro de um barco. Esse barco é o seu barco. É o barco da sua vida, mulher. E você percebe que dentro desse barco, você possui muitas bagagens preciosas. Muitas bagagens preciosas. Você possui você possui quem você é, as suas qualidades, você possui o que você tem, se você tem uma família, se você tem estudos, se você tem seus negócios, tá tudo aí dentro do seu barco agora. Tudo que diz respeito à sua vida está em forma de bagagens. Mas você olha também e você percebe que dentro do seu barco existem muitas bagagens e ela está pesando. Quais são as bagagens que está pesando aí no seu barco? E você percebe que o peso dessas bagagens está comprometendo o seu barco. Ele corre o risco de afundar, exatamente por causa do excesso de bagagens que está aí só ocupando espaço e causando peso. Se conecte agora com essas bagagens. Que bagagens são essas? Olhe para elas. É culpa? É negatividade? É não merecimento?
É algum trauma? É rejeição? É excesso de perfeccionismo? Olhe para essas bagagens, se conecte com elas. Olhe o que é que está escrito nessas bagagens. Qual é a bagagem e o que é que está escrito nelas? Entre bem em contato com elas, porque hoje é o dia em que você vai se desfazer dessas bagagens. Respire bem fundo. E você vai começar agora a pegar a primeira bagagem que está pesando o seu barco. Pega ela. Entre em contato com ela e diz: eu não preciso mais carregar você aqui. Por muito tempo você tem me aprisionado, você tem me impedido de chegar do outro lado, mas hoje eu decido te lançar para fora do meu barco. Pega a primeira bagagem e no 3 você vai com toda a força jogar ela no mar. 1, 2, 3. Joga bem forte. Pega a segunda. Que bagagem é essa? Qual o nome dela? Entre em contato com ela. Você não precisa mais estar aqui. Agora eu decido te jogar para fora do meu barco. 1, 2, 3. Lança fora do seu barco. E a terceira e última bagagem. Qual o nome que está escrito? O que é que tem te paralisado? O que é que tem te impedido? O que é que tem te mantido aí neste lugar? É a autocomiseração? É o vitimismo? É a dor? O que é? Olha bem para ela. Pega ela com toda a força. Ela é pesada. Ela te paralisou aí porque ela é muito pesada. Mas hoje você é mais forte do que ela. A sua decisão de não manter mais ela aí te tornou mais forte do que ela. Pega ela agora e diz: hoje foi o último dia que eu permiti que você paralisasse o meu barco. E no 3 nós vamos jogar ela para fora. 1, 2, 3. Joga bem forte. Respira bem fundo. E perceba que até o seu barco agora, ele está alinhado da forma correta. Ele estava com bagagens tão pesadas que estava até torto, estava quase afundando. Mas hoje foi o dia que você decidiu não deixar o seu barco naufragar. Parabéns, borboleta. Parabéns pela sua decisão. E essa decisão não acaba aqui. Por favor, não acabe aqui. Continue nesse trajeto. Porque a sua ordem, a ordem é chegar do outro lado. E você vai chegar do outro lado. Tome a decisão hoje. Busque as pessoas certas que irão te ajudar a trafegar até chegar do outro lado. Continue para frente, continue avançando. Você vai chegar lá. E se você quiser, eu estou aqui para segurar na sua mão. E nós vamos voar juntas. Respira bem fundo. E aos pouquinhos, vai sentindo os seus pés, vai sentindo suas mãos. Respira mais uma vez. Foca na sua respiração. Foca no aqui e agora. Vai voltando aos pouquinhos. No seu tempo, abre os seus olhos. Você é livre. E você está autorizada a avançar. Você está autorizada a prosperar. Você está autorizada a chegar do outro lado. Beijo no seu coração. Até a próxima.